Muito boa tarde. Boa tarde aos senhores representantes do Movimento Pró-Dignidade a favor do Estatuto do Antigo Combatente. Vamos iniciar a nossa reunião do Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Defesa Nacional. Este pedido veio na sequência da concentração que ocorreu quando da discussão do Orçamento de Estado. O pedido foi efetuado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que oficiou e diligenciou no sentido de vir para a Comissão de Defesa Nacional. A Comissão de Defesa Nacional tem este grupo de audiências representados por diversas forças partidárias para fazer este tipo de audiência. Queria deixar dito que esta audiência, como foi com certeza já transmitida, ocorre no primeiro dia de trabalhos da Comissão de Trabalho, que irá reunir posteriormente e, portanto, é dentro deste trâmite que eu queria que ficasse indicado com o respeito que temos, efetivamente, que sempre com instituições que vêm cá para ser ouvidas. Neste sentido, e sendo como objeto desta reunião a vinda dos senhores que representam este movimento, a entrega de um caderno reivindicativo, e como estão aqui pessoalmente, estão aqui as diversas forças partidárias, embora não fosse aqui obrigatório estarmos a ouvir, porque se tratava efetivamente da entrega de um caderno reivindicativo, eu iria passar a palavra aos senhores, se quisessem efetivamente fazer um resumo do que os traz aqui, porque depois o documento fica. Eu pedia que fosse feito em 5 minutos, pouco mais, porque nós temos reunião a seguir, e daria a palavra às forças partidárias aqui presentes, para depois se pronunciarem, porque o caderno efetivo e o documento fica, e, portanto, esse vai ser analisado em pormenor e seguirá os trâmites subsequentes. Mas, como estão aqui, daria a palavra para muito resumidamente, dizer o que vem cá. Muito obrigada. Da Terceira Comissão da Defesa Nacional. Portanto, aqui estamos exatamente para comunicar às forças políticas deste país o descontentamento que existe em todos os antigos combatentes. Como sabem, existe uma enorme dívida de gratidão da pátria para com os antigos combatentes, que no nosso entendimento dificilmente será paga. Eu digo isto porque já reunimos várias vezes com os partidos políticos deste país. Todos manifestaram bastante atenção em nos dar, se me permitem, pelo menos aquilo que designo por direitos dos antigos combatentes, mas até hoje, rigorosamente nada. Eu digo nada, e sem pretender ofender as pessoas aqui presentes e o meu país, entendemos que o nosso estatuto do antigo combatente é certamente o mais indigno e o mais pobre. Eu digo isto porque tenho conhecimento de outros estatutos. Não vou referir concretamente ao Estatuto da Legião Americana, não vou referir concretamente ao Estatuto de l'Ancien Combattant e Vítima de Guerra francês. Também não vou referir ao Estatuto da nossa antiga colónia Timor-Leste,
Mas, por exemplo, podemos optar por compará-lo com a nossa antiga colónia, com o Estatuto dos Antigos Combatentes, não é bem assim, antigos combatentes patrióticos, é assim qualquer coisa, da Guiné. Até mesmo sendo um país pobre, paupérrimo, tem um estatuto melhor que o nosso. Mas, desde logo, a pátria, a nação, como sabem, esteve 46 anos sem nos reconhecer a nossa dignidade de combatente aos seus antigos combatentes. Eu penso que é tempo de se fazer justiça. É tempo de reconhecer, pelo menos, os nossos direitos de antigos combatentes. Não queremos pegar em armas, não queremos ocupar estradas, não queremos ocupar rádios, televisões ou rádios. Não queremos nada disso. Só queremos é transmitir a estas forças políticas aqui presentes qual é o nosso descontentamento. Não quero trazer para mim qualquer protagonismo, mas tenho um orgulho imenso. Todos vocês estão aqui presentes, estão perante de um dos mais jovens combatentes do mundo. Estão presentes, todos estão aqui presentes, estão presentes frente a um dos mais jovens combatentes dos exércitos portugueses, desde a fundação da nacionalidade até agora. Em 1961, se me permitem apenas aqui este trecho, o Presidente dos Estados Unidos da América disse aos norte-americanos: não perguntes ao teu país o que é que o país pode fazer por ti, antes, pelo contrário, pergunta ao teu país o que tu podes fazer por ele. Em 1968, eu, José Maria Monteiro e todos os outros meus camaradas voluntários, eu próprio, tinha 16 anos quando me voluntariei na Marinha. Era uma criança soldado, mas eu perguntei à minha pátria: o que é que eu posso fazer por ti? E fui combater 4 anos para a Guiné. Hoje venho aqui, se me permitem, hoje venho aqui reclamar, não só para mim, mas para todos os antigos combatentes, respeito e dignidade, que até este momento ainda não foi reconhecida a todos os antigos combatentes. Senhora Deputada Dora Brandão, no fundo é este resumo que nós pretendemos comunicar. Para além disso, temos aqui um caderno reivindicativo que representa essencialmente o que foi aprovado no Congresso Nacional de Antigos Combatentes, realizado em 30 de outubro de 2021. Entregamos cópias das conclusões dos trabalhos a todos os partidos, ao Governo, ao Sr. Comandante Supremo das Forças Armadas. Todos concordam, mas até hoje não se viu qualquer iniciativa que possa contribuir para o estado de saúde dos antigos combatentes. Todos nós antigos combatentes, todos nós estamos no corredor da morte. Todos nós necessitamos de apoio, de assistência médica, medicamentosa. E o Estado teima
em não nos ouvir. É exatamente este descontentamento que eu quero transmitir a Vossa Excelência para que faça chegar a quem de direito. O caderno reivindicativo que nós aqui vamos deixar, não sei se ainda posso continuar mais dos 5 minutos que eu fui dar. Este caderno reivindicativo que vamos entregar a Vossa Excelência é um caderno reivindicativo, como já disse, que tem as conclusões dos trabalhos do Congresso Nacional de Antigos Combatentes. São apenas 7 pontos. Se me permitem mais alguns minutos, ou 1 minuto ou 2, eu vou apenas ler para que saibam concretamente o que é que, enfim, os antigos combatentes pretendem da pátria ou do Estado português. Este caderno reivindicativo tem aí na página 30 ou 31 uma proposta que obedecia essencialmente a 7 pontos, que tem a ver com a atribuição de uma pensão de guerra a todos os antigos combatentes, valor equivalente ao que cada antigo combatente gasta em média por mês em medicamentos no montante de 60 euros por mês. Nós fizemos um estudo com 1.500 freguesias e apuramos de que o valor médio que cada antigo combatente gasta por mês é de 60 euros. Os antigos combatentes, porque consideram também uma profunda injustiça, exigem que a pátria, exigem gratuitidade dos transportes públicos em todas as redes nacionais. Como sabem, hoje a maior parte não, mas alguns municípios, algumas câmaras municipais do país, nomeadamente aqui a de Cascais, a de Lisboa também, e tantas outras, já facilitam ou facultam exatamente o transporte gratuito a toda a gente, não é preciso ser antigo combatente. Nós pedimos também isenção dos impostos sobre o suplemento especial de pensão, sobre o complemento especial de pensão e também sobre o acréscimo vitalício de pensão. Até aqui, nestes simples suplementos, não lhe vou chamar subsídios, suplementos, até aqui a pátria entende que nós devemos pagar os impostos. Também exigimos que a reestruturação da Rede Nacional de Apoio aos Antigos Combatentes passe a funcionar. Nada disto que foi aprovado, e está aprovado pela Lei 46 de 2020, nada disto está a funcionar, ou se funcionam praticamente com muita deficiência. A Rede Nacional de Apoio. E também existe um conjunto de antigos combatentes que têm o anseio de vir a ser tratados pelos hospitais militares e pelas clínicas e hospitais públicos. É uma prioridade, não digo prioridade, mas pelo menos devia ser uma possibilidade a um conjunto de pessoas que deveriam ter acesso aos hospitais militares. Depois também prioridade e gratuitidade dos lares públicos e, finalmente, que também consta do nosso Estatuto Antigo Combatente, prioridade na atribuição aos antigos combatentes em situação de sem-abrigo, portanto, na assistência médica, medicamentosa e também a habitação. Essencialmente são este conjunto de pontos que os antigos combatentes reclamam e certamente, se isto não for posto em prática brevemente,
nenhum antigo combatente beneficiará destes pontos, destes quesitos que nós estamos aqui a apresentar, porque diariamente morrem centenas, milhares de antigos combatentes, tal como eu já disse há bocado, todos nós, antigos combatentes, estamos no corredor da morte e precisamos de apoio da pátria, até inclusivamente apoio financeiro. Senhora Deputada Dora Brandão, agradeço imenso por nos ter recebido. Estes são os nossos principais preocupações. Julgamos que temos direito a estes pontos que nós acabamos de referir e só para terminar, portanto, os dois camaradas que estavam para vir, que eram o Joaquim Coelho e o António Silva, ambos elementos representativos da Força Aérea Portuguesa, não vieram por motivos de ordem vária. Agradeço imenso a atenção dispensada e a todas as forças políticas. Muito obrigado. Muito obrigada. Em nome do Grupo de Trabalho de Audiências, quero deixar aqui uma nota de apreço e reconhecimento, efetivamente, pela dedicação dos antigos combatentes. Todos nós sentimos isso. A forma emotiva como falou, nós percebemos-la, porque nós, nas famílias, também, todos nós tivemos ex-combatentes. Eu própria tive um irmão que faleceu em Angola e, portanto, tudo isto nós sentimos. E, portanto, é com muito... Queria deixar esta nota de respeito e de apreço de todas as forças políticas, independentemente das especificidades, das diferenças, quanto ao ponto de vista do reconhecimento e do papel dos combatentes relativamente ao Estado português. Passando isto, queria dar nota que os documentos que me foram entregues serão enviados às restantes forças políticas, portanto, os serviços entregarão este documento que está aqui com as reivindicações e passaria a palavra agora aos representantes das forças políticas que temos aqui, o deputado Manuel Afonso do Partido Socialista, a Sra. Deputada Cristiana Ferreira do PSD, o Sr. Deputado Pedro Pessanha do Partido Chega. Portanto, não sei quem é que deseja... Fica aberta, se algum quiser. Com certeza que sim. Muito obrigada, Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho. Eu começo naturalmente por endereçar uma palavra de boas-vindas à delegação do Movimento Pró-Dignidade de Antigos Combatentes e, em voz, cumprimentar também todos os antigos combatentes. E começo por dizer que subscrevo e sublinho uma das primeiras referências que fez na sua intervenção inicial e que agradecemos, que é precisamente o reconhecimento de que existe uma enorme dívida de gratidão da pátria para com os seus antigos combatentes. E esse reconhecimento é justo e é devido. E, de facto, esse reconhecimento nem sempre traduzido num apoio, que o reconhecimento do ponto de vista imaterial, existe um grande consenso relativamente a esse reconhecimento, do ponto de vista daquele que é o apoio, nomeadamente material, bem sabemos da justeza e do vosso descontentamento, porque, na verdade, ele fica aquém daquelas que também foram as vossas expectativas. Como sabem, o PSD entendeu, e ao fim de 46 anos, de facto, que demorou a criação do Estatuto do Antigo Combatente, o PSD empenhou-se muitíssimo também na aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, que considerou, de facto, que era uma matéria urgente e de relevância nacional, dimensão nacional, mas, de facto, o PSD tem impugnado que esse mesmo Estatuto do Antigo Combatente materializasse, de facto, num apoio à família militar, aos necessitados, com medidas concretas e que se traduzissem em mudanças reais e efetivas na vida dos antigos combatentes. E, por isso, a sua execução também é muito importante. O PSD reconhece que o trabalho não
acabou com a implementação do Estatuto do Antigo Combatente e, por esse facto, nós não podemos ficar tranquilos que temos um Estatuto do Antigo Combatente e que todas as vossas reivindicações e descontentamentos estão resolvidos, e por isso há que trabalhar e há que sempre melhorar e pugnar por outras soluções, sobretudo quando tanto deram ao país e, no fundo, nada pediram em troca relativamente ao sacrifício enorme que fizeram. O PSD, quando foi do Estatuto, de facto, viu acolhidas um conjunto de propostas, mas como não ignora as diversas queixas e o descontentamento que nos tem sido trazido pelos antigos combatentes, tem tomado várias diligências relativamente a essa matéria. Seja através de perguntas, seja através de iniciativas, seja no âmbito dos orçamentos de Estado, para tentar melhorar, de facto, a execução das medidas que estão no Estatuto do Antigo Combatente. É evidente que os senhores também não ignoram o momento político que vivemos, não ignoram que, pese embora as medidas ou as iniciativas que a oposição possa ter relativamente ao Estatuto do Antigo Combatente e às vossas reivindicações, tenham um determinado enquadramento e, portanto, nós temos que ser sérios relativamente aos nossos propósitos e às nossas afirmações, mas existe um caminho a percorrer. Como disse há pouco, o Estatuto não é pela implementação que o nosso trabalho terminou aqui. E, de facto, eu não posso deixar também de salientar a urgência relativamente a esta matéria, precisamente pela idade que os nossos antigos combatentes têm, porque essa parece-me uma circunstância muito objetiva que não podemos ignorar, e vamos continuar atentos, vamos continuar a acompanhar muito de perto esta situação do antigo combatente, pugnando não só pela sua correta execução, mas, sobretudo, para que ela se traduza, de facto, num reconhecimento justo relativamente aos antigos combatentes e traduzida em medidas muito concretas e muito reais, naturalmente de apoio também material, porque do ponto de vista do reconhecimento imaterial, como sabem, esse reconhecimento existe, da parte do grupo parlamentar do PSD existe, e por isso eu quero também finalizar agradecendo a vossa exposição, o contributo que mais uma vez deixam também sobre estas matérias e uma palavra de apreço e de gratidão por todo o trabalho que resolveram, que fizeram e era isso que eu queria concluir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra, não sei qual dos senhores deputados que quer intervir, o Sr. Deputado Pedro Peçanha, tinha pedido primeiro, por favor. Obrigado. Que seja sucinto. Não, sim, com certeza. Bem, quero, obviamente, começar por agradecer à coordenadora, a deputada Dora Brandão. Quero agradecer também a presença de todos os meus colegas deputados e, obviamente, cumprimentar e agradecer a presença destes senhores aqui hoje em Comissão de Defesa. É para nós, o Partido Chega, um verdadeiro orgulho e uma honra estar na presença destes homens que um dia foram chamados e tudo deram pela pátria. E muitas vezes a pátria, ou na maior parte das vezes a pátria, não soube retribuir de forma equitativa aquilo que vocês fizeram quando foram chamados. É com certeza do vosso conhecimento que o Partido Chega, ao longo deste tempo, tem vindo a propor várias iniciativas a favor dos antigos combatentes, e nomeadamente eu vou dizer uma das últimas intervenções que tive no plenário, que foi a isenção do IMI para os antigos combatentes. Infelizmente, todas as propostas do Chega foram chumbadas pelo Partido Socialista. O que a nós nos entristece, porque isto não se trata de ideologias, mas sim do respeito para com os nossos homens que um dia foram chamados a lutar pela pátria. Eu gostaria de vos perguntar, tenho aqui várias questões, no sentido de tentarmos encontrar soluções para os vossos problemas e, portanto, tenho aqui algumas perguntas que eu vos vou fazer e se conseguirem encontrar respostas, muito nos agradecia, de forma a tentar, de futuro, solucionar os vossos problemas. Desde já, que iniciativas é que o vosso movimento propõe? Que balanço é que vocês fazem dos últimos 3 anos relativamente ao Estatuto do Antigo Combatente?
Consideram, Vossas Excelências, que as medidas propostas no Estatuto do Antigo Combatente estão a ser devidamente aplicadas, ou não? Ou quais ainda que faltam a ser aplicadas? Já sei que nenhuma delas estão a ser aplicadas. E que lacunas é que Vossas Excelências encontram no Estatuto do Antigo Combatente que poderiam ajudar diariamente a resolver os problemas que vocês encontram? Eram estas as minhas perguntas, acho que fui sucinto. E, mais uma vez, só tenho a agradecer, em nome do Partido Chega, tudo aquilo que vocês fizeram pela nossa pátria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Afonso, Partido Socialista. Muito bom dia também. Também começo por os cumprimentar. Eu estou aqui numa dupla situação, porque também sou antigo combatente. Mas começo a agradecer também a vossa presença e, para além de antigo combatente, também fui sindicalista. E acho que, quando se tem espírito reivindicativo, que é importante, porque podemos não conseguir tudo, mas se lutarmos por aquilo que acreditamos, alguma coisa vamos conseguir. Portanto, acho que está o caminho que é certo, reivindicar para tentar conseguir aquilo que for possível, mas se não fizermos é que não conseguimos nada. Bom, eu quero vos dizer que tive o privilégio de acompanhar desde o primeiro dia as negociações e participei ativamente para que o Estatuto do Antigo Combatente fosse uma realidade. E se me disserem que aquilo que se conseguiu no Estatuto, que vem de encontro àquilo que também eram as minhas expectativas pessoais, digo-vos que não. Mas costuma-se dizer que nós temos que dar um passo de cada vez. E aquilo que foi feito, e praticamente houve unanimidade aqui na Assembleia da República de todas as forças políticas na aprovação desse Estatuto. Sendo que na Comissão de Defesa foi aprovado por unanimidade e depois houve um partido político, foi o Partido Comunista, que se absteve em plenário. Portanto, é isso que todos já têm conhecimento. Bom, mas na apresentação e em algumas reivindicações que nos foram aqui apresentadas, eu tomei aqui algumas notas e porque acompanho de perto tudo o que se passa com os antigos combatentes, porque vou a quartéis e encontro com camaradas no meu dia-a-dia, e essa informação de poder também esclarecer muitos dos antigos combatentes, para mim é fundamental. Porque há muitas coisas que hoje existem que resultam do Estatuto do Antigo Combatente e que as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem. E isso não é bom. Eu vou-vos aqui referir aqui algumas. Por exemplo, falou, numa das questões que apresentou, falou na Rede Nacional de Apoio aos Militares, RNA. Bom, com a entrada, neste momento, estão a ser acompanhados 852 antigos combatentes. Não sei se têm essa informação, mas até há muito pouco tempo era esse número. Mas 162 resultam da entrada em vigor do Estatuto do Antigo Combatente. Quer dizer, este é um aspecto que, na minha ótica, é positivo. Porque às vezes dizemos, o Estatuto não fez nada, o camarada do Chega acabou aqui de referir. Às vezes não é assim. Eu dou-vos mais alguns exemplos, porque há muitas situações. Outra questão que me parece também importante como informação. Desde a criação, em julho até julho de 2010, prestou apoio a 1.486 deficientes militares e 255 cuidadores, porque, como resultado desse Estatuto. Cuidadores, 29 antigos combatentes em situação de sem-abrigo também foram apoiados. Por seu turno, a data na PDM, 435 deficientes militares e 44 cuidadores. Ora, outra. Foram sinalizados 29 antigos combatentes em situação de sem-abrigo e foi resolvido o problema deles.
Isto consta do Estatuto Anticombatente. Portanto, isto significa, sem querer estar a fazer nenhuma lavagem, mas dizer também com verdade algumas coisas que são positivas e que nós temos que falar nelas. Por exemplo, o direito de preferência na habitação social. Tem havido contactos com a própria ANAFRE, com a Associação Nacional e com as autarquias, para que os antigos combatentes possam beneficiar. Eu sou de Santarém, resido em Santarém, e antigos combatentes que tenham ajudado têm conseguido a habitação social por esse facto de serem antigos combatentes, terem o cartão de antigo combatente e que as autarquias estão a ajudá-los. Queria concluir, Sr. Deputado, por favor. Pronto, para concluir também, há uma série de protocolos e parcerias que foram celebrados também na sequência deste Estatuto, que trazem uma série de benesses aos antigos combatentes. Estou-me a lembrar, por exemplo, rapidamente, para terminar, do Inatel, por exemplo, para dar um exemplo, que os antigos combatentes têm também 50% de descontos nessa instituição, o Mobi Jovem, e há aqui um conjunto delas. Portanto, aquilo que eu aconselho, para terminar, é que até podemos fazer chegar um conjunto de informação, se não dispõem já dela, para também saber aquilo que existe e transmiti-lo a outros antigos combatentes. Eu tenho feito isso quando me encontro com pessoas que eu conheço, dar-lhe essa informação, porque muitas vezes dizia eu não sabia que isso existia, eu não sabia. Por exemplo, o número de antigos combatentes que hoje desfrutam, nomeadamente na região de Lisboa e do Porto, do passe gratuito, são cerca de 60 mil. É positivo. Isso também resulta da existência do Estatuto. Agora, há que melhorá-lo. Nós não nos podemos não podemos ficar conformados com aquilo que existe, e aquilo que os senhores estão a fazer, trouxeram hoje aqui, é uma prova de que, de facto, é preciso existir e continuar a pugnar para que os antigos combatentes tenhamos melhores condições em termos de futuro. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Vamos ter que terminar. Eu queria, e vou passar a palavra de imediato, houve aqui uma série de questões que foram levantadas, que o certeza não terá oportunidade agora de responder a tudo. Poderão também, por escrito, completar muito do que foi aqui solicitado, mas deixaria aqui os minutos finais para dizer o que entender depois destas intervenções. Muito obrigada. Lisboa e Porto, isso acontece, mas também já, por exemplo, Braga, o Porto não sei, mas Braga, Lisboa e Cascais, Oeiras também vai fazer, os passos são gratuitos para toda a gente. Portanto, isto pelo passo social, ou seja, gratuitidade dos transportes. A gratuitidade dos transportes não funciona a nível nacional. Qual é a justiça que este país quer transmitir aos antigos combatentes se um antigo combatente está em Bragança e não tem qualquer hipótese de se deslocar ao Porto ter uma consulta? Eu pergunto, porquê esta injustiça? Isto só em relação aos passos sociais. Uma vez que nós não vamos ter tempo de focar todos os aspectos negativos do Estatuto Antigo Combatente, se me permitem, a meu ver, não vejo praticamente nada de positivo. O Sr. Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, na altura em que o Estatuto Anticombatente foi aprovado, disse, vou citá-lo, isto é um ponto de partida, certamente que vai ser melhorado. Sr. Deputado, Dr. Manuel Afonso, houve alguma melhora desde essa altura até hoje?
Pergunto eu, não houve nada. Não é a questão dos 152 antigos combatentes que foram cuidados acho que são 152 que foram cuidados pelo Estado, a mais. Isso não diz nada. Nós o que queremos, antigos combatentes, o que querem é, como dizia a senhora deputada do PSD, materialmente coisas concretas. Apoio na saúde ou em alternativa que nos seja pagos. Repare, nós vamos a um ponto de humildade. Nós já não queremos os 300 euros que o Chega disse que dava aos antigos combatentes. Não queremos isso. A nossa humildade de antigos combatentes, e foi aprovado em Congresso Nacional de Antigos Combatentes, através de um estudo que nós fizemos, que era o valor médio, 60 euros, a todos os antigos combatentes. Será que isto é pedir muito? Mas não vamos discutir isto, porque não temos, já vi que não temos tempo para discutir. Mas vou-vos trazer... Vai ser entregue tudo. Mas vou-vos só dar aqui um aspecto da negatividade que eu considero neste Estatuto. Reparem bem. Artigo 19 da Lei 46, que é o Estatuto. Honras fúnebres. As câmaras nem sequer estão a dar as bandeiras nacionais, que está dito lá no Estatuto para entregar as bandeiras nacionais às famílias. Nós temos conhecimento que na área do Porto foi entregue uma bandeira nacional toda suja, toda rota, de ratos. Foi entregue à família e que depois, obviamente, não foi colocada. Repara bem, e ainda mais, a maior parte das juntas de freguesia, ou das câmaras eu penso que não, mas das juntas de freguesia, que entregam a bandeira para ser velado o antigo combatente, exige depois de volta. Isto é o estatuto que nós temos. Então os deputados, esta pátria, este Estado, não é capaz de ver tudo isto, o que está a acontecer no país. É necessário nós virmos aqui reclamar. Eu penso que não. Nós estamos todos no caminho errado. E nós temos poucos dias, poucos meses, poucos anos, todos, para viver. Se não o fizerem agora, é depois de nós falecermos todos, é que a pátria nos quer pôr um monumento, uma rua, ou quer nos dar dinheiro depois. Não, senhores deputados. É isto que os antigos combatentes vos pedem. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a todos por terem vindo, os senhores representantes do Movimento Cívico. Muito obrigada. Muito obrigada aos senhores deputados. Daríamos por encerrada a audiência. Obrigada.